Oi, gente! Eu sou a Ana Lúcia Santana, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe uma história para vocês que eu tenho certeza que no finalzinho dessa história vai te levar a refletir. E antes de eu começar a contar essa história, eu quero te fazer uma pergunta, você vai responder aqui nos comentários. Até onde você iria por amor? Vou te fazer outra pergunta. Você acredita que o amor suporta tudo? Mais uma pergunta. Qual a diferença entre o amor e a dependência emocional? Eu gostaria muito que você respondesse essa pergunta nos comentários. A história de hoje é de uma seguidora da Bahia. Ela abriu o coração para mim e eu venho aqui trazer a história dela para você. E hoje, exclusivamente no canal, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar aqui interpretando. Exatamente, um desafio para mim. Eu peço a vocês, vem comigo, eu vou interpretar tudo que ela me contou, né? Eu vou narrar a história dela como se fosse ela falando, né? Então, a partir de agora, tudo que vocês vão ouvir aqui é a narração da história dessa seguidora, né? Já não é mais a Ana Lúcia, já é a seguidora falando. E no final desse vídeo não se esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal. Esse canal é um canal acolhedor. Esse canal aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Então se inscreva aqui no canal. E se você gosta de histórias, toda sexta-feira eu trago histórias reais, de seguidores reais, aqui neste canal. Então já se inscreva e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá? Quando eu postar vídeo, o YouTube avisar você: a Ana Lúcia postou vídeo. Então vamos começar a história de hoje. Vou falar mais uma vez para vocês, essa história não é minha, tá? Essa história é de uma seguidora. Daqui pra frente, tudo que você vai ouvir vai ser eu, Ana Lúcia, interpretando do jeito que a seguidora me contou a história. No final do vídeo, eu quero ver o comentário de vocês sobre a minha interpretação, tá? Vem comigo ouvir a história de hoje. Senta que lá vem história. Eu nasci no interior do Nordeste e eu venho de uma família grande. Nós somos 7 irmãs, mulheres, e 3 irmãos, homens. O meu irmão caçula, ele faleceu quando ele tinha 35 anos e isso foi a maior dor da nossa vida. Mas, enfim, eu quero contar sobre a minha infância. Eu posso dizer que na minha infância eu não tive muitos traumas não, sabe? Foi uma infância tranquila, apesar de ser uma família grande, né? Uma casa cheia de crianças, mas foi uma infância tranquila. Eu me lembro que eu brincava bastante com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Mas uma das minhas irmãs, ela já era casada. Essa memória eu tenho, sabe? É uma memória vaga, mas eu tenho essa memória ainda. Uma das minhas irmãs, ela já era casada e eu me lembro que o cunhado, o marido dela, tinha a fama de mexer com as meninas da família. Isso mesmo, ele mexia com as meninas da família. E como eu percebi isso, eu tinha muito medo dele, sabe? Eu tinha muito medo dele porque já tinha casos de ele abusar de outras crianças, né? Principalmente da família. Então eu me recordo que eu corria dele. Eu me escondia, eu corria e eu fui aquela menina que eu sempre fiquei na barra da saia da minha mãe, sabe? A minha mãe, ela sempre cuidou muito bem de mim. A minha mãe é uma mulher muito religiosa. Ela sempre me levou para a igreja e eu amava ir para a igreja. Desde criança, a minha vida era na igreja. E esse cunhado, eu corria dele porque eu tinha muito medo dele fazer alguma coisa comigo. Mas tirando esse acontecido, comigo ele nunca fez nada, mas com as mulheres da família, sim. Inclusive, uma de minhas sobrinhas, tempos depois, né, confessou que ele tinha abusado dela. Ela criou coragem para confessar isso. Foi uma coisa muito difícil para a família, muito difícil para nós digerir, mas na verdade é uma coisa que todo mundo já sabia, né? E eu me recordo que quando eu fiz 13 anos, eu fui morar em Brasília com uma das minhas irmãs.
né? A minha mãe deixou eu ir e eu fui para Brasília porque eu queria estudar, né? Eu queria trabalhar, eu já era mocinha, então eu queria minhas coisas, eu queria ter meu dinheiro, eu queria já ter minha independência financeira. Mas eu era uma menina que eu saí lá, né, do sertão da Bahia e fui para Brasília, uma cidade grande, totalmente diferente de onde eu nasci e onde eu me criei. Chegando em Brasília, eu me recordo que eu conheci um rapaz que ele era bem mais velho que eu, sabe? E a gente tentou engatar um namoro. Nada sério, porque eu era muito menina, muito criança ainda, eu ainda gostava de brincar de boneca, sabe? Eu era aquela menina sonhadora. E eu lembro que quando ele veio para me dar um beijo, eu assustei. Eu assustei muito porque eu nunca tinha beijado ninguém, eu nunca tinha ficado com ninguém e eu saí correndo, sabe? Ele tentou namorar comigo, mas aí eu não quis, né? Eu não me senti bem estando perto dele. E eu fui para casa da minha irmã, fiquei muito assustada quando ele veio para me beijar. Eu senti medo, na verdade, porque como eu já disse, né? Eu era uma menina de 13 anos, uma mocinha, mas eu era muito infantilizada ainda, né? Eu não tinha ainda a mente aberta igual as meninas de hoje têm. E quando ele veio para me beijar, eu me lembro que eu saí correndo, eu fiquei com muito medo, né? Eu não quis o namoro e eu fiquei um tempo com a minha irmã em Brasília. Tentei estudar lá, tentei trabalhar, né, arrumar um serviço, nem que fosse para cuidar de criança ou em casa de família, mas não deu certo. Eu senti muita saudade da minha mãe e logo eu quis voltar para minha terra, né? Voltei, liguei para minha mãe, eu pedi para avisar a minha mãe, na verdade, e eu falei que eu queria ir embora porque Brasília não era o meu lugar. Então voltei para Bahia, né, continuei ali, sempre na igreja, eu sempre amei as coisas de Deus, né? Como eu já disse, a minha mãe criou nós na igreja, né? Somos uma família grande que foi criada na igreja. A minha mãe nos educou assim, indo para a igreja. Então voltei lá para Bahia e fiquei lá com a minha mãe, né? E fui estudar, fui trabalhar em casa de família, arrumei emprego lá. E a minha adolescência também foi tranquila, né? Assim como na minha infância, apesar de ter aquele cunhado, né, que era abusador, mas comigo ele nunca fez nada. Então foi uma infância tranquila, uma casa cheia de irmãos. Eu fui para Brasília já mocinha, não deu certo. Voltei e ali eu, né, continuei a minha adolescência. Na igreja, trabalhando, ia para a escola, voltava para casa. Eu era muito apegada à minha mãe. E já na minha adolescência, ali para os meus 16 para 17 anos, eu conheci aquele com quem até hoje eu estou. Sim, eu ainda estou casada. Inclusive eu falei para a Ana isso aqui, né? Eu ainda estou casada. E contar a minha história não foi fácil, porque já são 22 anos de casamento. E eu conheci ele, nós éramos adolescentes, na época em que a gente resolveu casar, eu já estava com 18 anos e ele estava com 19. E tem um detalhe, a gente resolveu casar porque eu engravidei, né? A gente não conseguiu esperar até o dia do casamento e sim, nós tivemos relação sexual e ele foi o primeiro homem da minha vida. Como eu disse, eu era uma menina sonhadora, né? Lá quando eu tinha 13 anos, aquele homem tentou me beijar, eu saí correndo. Com esse agora, que é então meu marido, para ele eu me entreguei, né? Quando eu já estava completando 18 anos, eu me entreguei para ele. E nessa entrega, né, eu engravidei. E como eu estava grávida, a gente decidiu que ia se casar. Eu com 18 anos e ele com 19. Eu casei grávida, um barrigão, sabe? E assim, para minha família era normal, porque eu venho de uma família grande, né? Eu venho de uma família grande, como eu disse, 7 irmãs e 3 irmãos. Então era normal, né? As minhas irmãs já eram bem mais velhas que eu, elas já tinham a família delas, já tinham meus sobrinhos, minhas sobrinhas, já a maioria já estavam todos casados, encaminhados, então já estava na hora de eu casar, né? Então, com 18 anos, casei com ele. No comecinho do casamento foi bom, sabe? Ele era carinhoso comigo. Eu me recordo que ele era carinhoso, apesar dele também ser muito jovem. E ele, ao contrário de mim, ele teve uma infância muito difícil. Ele conta que ele foi muito espancado na infância,
né? Ao contrário de mim, ele teve uma infância bem marcada mesmo, sabe? Ele sofria muita violência, ele foi muito agredido na infância, ele passou muita privação de muitas coisas, e eu acredito que até hoje, por causa dessa infância dele, eu acredito que ele é assim até hoje, sabe? Às vezes eu penso que não é porque ele é mau. Ele teve uma infância difícil, né? Que ao contrário da minha, foi uma infância boa. Mas a gente se casou, né? Fomos morar na nossa casa, e aí o meu filho nasceu, e com menos de 1 ano de casado, veio a primeira bomba e uma das maiores dores da minha vida. Com menos de 1 ano de casado, ele me traiu com uma das minhas irmãs. Isso mesmo. Ele me traiu e a amante dele foi uma das minhas irmãs. Ele fala que foi só uma vez que ele ficou com ela. Depois da traição, como eu já disse, nós tínhamos menos de 1 ano de casado. E depois da traição ele me procurou para confessar, né? Quando ele me confessou que tinha me traído, eu fiquei em choque. Mas quando ele disse que tinha me traído com a minha irmã, aí eu entrei em choque de verdade, sabe? Eu não conseguia acreditar. Eu me lembro que eu briguei muito com a minha irmã. Eu e a minha irmã, nós tivemos uma briga muito séria, né? Eu até queria agredir ela. Não foi fácil, mas eu perdoei ele, sabe? Eu perdoei ele porque eu sempre amei ele. Como eu já disse pra vocês, ele foi o primeiro homem da minha vida e ele demonstrou arrependimento. Ele tanto demonstrou arrependimento na época que ele decidiu que a gente ia mudar para Brasília, né? Depois dessa traição, ele resolveu que a gente ia se mudar para Brasília. E eu e minha irmã, nós tivemos uma briga, nós rompemos, né, na época. Hoje não, hoje eu já perdoei ela, mas na época, né, isso já vai fazer 22 anos, porque eu já tenho 22 anos de casado, foi com 1 ano de casamento, menos de 1 ano de casamento. E na época nós fomos embora para Brasília, eu perdoei ele, fiquei muito triste, mas eu decidi perdoar porque eu tinha um filho pequeno para criar, né? Tinha um filho pequeno, eu estava no começo do casamento e eu decidi perdoar, porque nós somos da igreja, né? E eu acredito que quem é da igreja tem que exercer o perdão. Então nós fomos embora para Brasília, começar a nossa vida. E lá em Brasília, com menos de 3 meses, né, nós fomos morar na casa da minha outra irmã. E com menos de 3 meses eu descubro que ele me traiu novamente, agora com a minha irmã de Brasília. E assim, o meu mundo caiu, sabe? Porque você ser traída uma vez pelo seu marido e uma irmã já é difícil. Agora, em outra cidade, você descobrir que o seu marido te traiu de novo com a outra irmã, dessa vez eu não sabia o que fazer, sabe? Eu chorei muito quando eu descobri, mas eu não separei. Eu não separei porque, como eu disse aqui no começo do vídeo, eu sempre amei ele, né? Ele foi o primeiro homem da minha vida. E ele me pediu perdão de joelhos, sabe? Ele falou que ia mudar, ele falou que não ia fazer isso mais. Mas eu tava muito magoada, sabe? Só que nós tínhamos um filho pequeno para criar. Eu não sabia nada do mundo lá fora. Como que eu ia criar uma criança sozinha? Então, mais uma vez, eu perdoei ele. Nós moramos um tempo em Brasília, né? Aí já se passaram 10 anos. Nós moramos aproximadamente 10 anos em Brasília e decidimos voltar para Bahia. Quando nós voltamos para Bahia, eu descobri que ele estava dando em cima da minha sobrinha. A minha sobrinha tinha 11 anos. O que a minha sobrinha fez? Ela me mandou os prints. Inclusive, a minha sobrinha é filha de uma das minhas irmãs com quem ele me traiu. E a minha sobrinha me mandou os prints da conversa dele, sabe? Quando eu comecei a ler aquelas conversas, o meu estômago, ele embrulhava. Eu não podia acreditar, sabe? Assim, de verdade, eu não conseguia acreditar. Ele tinha me traído com as minhas irmãs, 2 irmãs ele me traiu, e agora ele estava dando em cima da minha sobrinha de 11 anos. Quando eu li aquelas mensagens, sabe? Eu fiquei louca. Eu fiquei louca. A minha vontade era acabar com a vida dele. A minha vontade, sabe, era fazer com ele, assim, o que eu deveria ter feito quando ele me traiu com a minha primeira irmã. E assim, foi uma briga gigante, sabe? Foi uma briga gigante. Ele negou tudo, mas não tinha como ele esconder, porque ele tava lá as conversas, os prints, né?
E aí depois ele voltou atrás, confessou, disse que sim, que realmente tinha dado em cima dela, mas me pediu perdão, falou que ia mudar, e eu, mais uma vez, eu perdoei, sabe? Eu não sei te explicar, Ana, o que eu sinto, assim, por ele, sabe? Porque, assim, eu não sei se é dependência emocional, se é amor, porque, assim, desde a primeira traição, eu sei que eu já deveria ter ido embora, porque ele me traiu com a minha irmã. Hoje eu perdoei, sabe? Hoje, 22 anos depois, eu perdoei minhas irmãs, né? Ele eu não posso dizer que eu perdoei, mas as minhas irmãs eu perdoei. E assim, sabe? A minha vida, ela perdeu um pouco do sentido, assim. E da minha sobrinha foi um baque muito grande, e ele me pediu perdão, e eu decidi perdoar, sabe? Porque no fundo eu acho que eu amo ele. Eu não sei te dizer se é amor, se é dependência emocional, eu não sei te explicar. Eu só sei que já fez 22 anos de casado. E como eu disse, né, nós ficamos em Brasília quase 10 anos, voltamos para Bahia, e nessa volta nossa, eu sempre firme na igreja, mas eu já estava muito magoada, já tinha sido 3 traições, e dessa vez quem errou fui eu. Eu traí ele, né? Eu conheci uma pessoa que me encheu de elogios, sabe? Que me envolveu no meu momento de carência. Eu confesso que eu também errei, né? E assim, eu traí ele. Eu que nunca tinha ficado com nenhum outro homem, né? Porque como eu contei aqui pra você, Ana, eu era virgem quando eu e ele a gente ficou, e eu engravidei. Então eu nunca tinha ficado com nenhum outro homem. Mas eu já estava tão cansada, sabe? Porque assim, as traições dele não foi traições com mulheres da rua, foi traições com pessoas da minha família. Ele me traiu com as minhas irmãs, ele tentou me trair com a minha sobrinha menor de idade. Então foi meio que uma forma de vingar. Eu sei que eu errei, eu reconheço, Ana, eu reconheço que eu errei, mas foi assim uma forma de me vingar dele, sabe? Mas eu senti muito nojo depois, eu me arrependi muito. Eu juntei todo o meu resto de coragem que eu tinha e confessei pra ele, do mesmo jeito que ele fez comigo, que tinha me traído com as minhas irmãs. Eu chamei ele e falei pra ele: olha, eu te traí, eu fiquei com uma pessoa, porque essa pessoa ela me envolveu e eu acabei ficando, assim. Eu lembro que ele ficou muito mal com tudo isso, mas ele me perdoou, porque ele também não tinha o que fazer, né? Ele fala que todo momento que vai separar de mim, mas nesses 22 anos ele nunca me largou. Então ele acabou me perdoando, e assim, a gente continuou na igreja firme. Uma coisa que eu quero pontuar aqui pra você: a gente sempre teve cargo na igreja, né? Ele é diácono e eu sou obreira. Nós sempre tivemos cargo na igreja, né? E assim, sempre buscando a Deus, sempre fazendo a obra de Deus, mas a nossa vida é essa, a realidade é essa, e a realidade tem que ser falada. Mas eu me arrependi muito de ter traído ele, sabe? E o tempo foi passando, assim, e os anos foi passando, eu fui descobrindo outras traições dele. Eu não me lembro ao certo o tempo que teve entre um intervalo e outro de quando eu traí ele, porque eu traí ele 2 vezes, sabe? Foi a primeira traição porque eu estava muito desiludida da vida, e aí passou um tempo, eu não me lembro mais ou menos, foi coisa de 1 ano, de 6 meses, entre esse intervalo eu acabei traindo ele novamente. E mais uma vez eu confessei pra ele, ele me xingou muito, ele falou pra mim: pega os seus panos de bunda e sai da minha casa. Só que eu falei que eu não ia sair porque a casa também é minha. E dessa vez a briga foi gigante, sabe? Ele ficou muito revoltado, eu entendo ele, mas eu não consegui, né? Assim, eu posso dizer que a carne é fraca, né? Mas eu me arrependi de verdade, dessa vez eu me arrependi mesmo. Assim, eu sei que eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito a primeira vez e nem a segunda vez, né? Mas aconteceu, e ele fez um escândalo enorme, né? Me colocou a minha família contra mim. Ele chamou toda a minha família, reuniu todo mundo, contou o que eu tinha feito. Então, assim, a minha família, parece que eles esqueceram que ele ficou com as minhas 2 irmãs. E a minha família começou a me apedrejar porque eu traí ele. E nem foi com pessoas da família dele, né?
E assim, ele colocou toda a minha família contra mim, sabe? Foi um escândalo. E assim, algumas pessoas na igreja descobriram, outras não. Eu sei que nós continuamos até hoje. Ele diácono e eu obreira, continuamos fazendo a obra de Deus. Mas ele não parou por aí, sabe? Nesse intervalo de 22 anos, teve outras traições que eu descobri, né? Várias outras traições. E eu, assim, com o passar do tempo, eu esfriei. Eu esfriei, assim, muito, sabe? Eu tive meus filhos com ele e, assim, a nossa vida sempre foi muito sacrificada. Eu não sei se é castigo de Deus por causa das traições dele, né? Eu confesso que eu já amei ele demais. Eu já amei ele muito, mesmo quando ele me falou que me traiu com as minhas irmãs. Mesmo quando eu peguei as conversas dele com a minha sobrinha de 11 anos, eu nunca falei de largar ele, sabe? E ele, toda briga que temos, ele manda eu pegar minhas coisas, ele manda eu ir embora, ele não esquece das traições, ele não consegue perdoar, né? Ele não consegue esquecer, mas eu falo pra ele que eu não vou embora, porque eu penso também, sabe? O que eu vou fazer da minha vida sem ele? Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu não sei se isso é amor, se é dependência emocional. Eu sei que eu esfriei muito, assim. Eu e ele, nós não temos relações mais, relações íntimas, né? Relação sexual já há um bom tempo que eu não deixo ele me encostar, eu também não procuro ele. E nós moramos na mesma casa, mas levamos essa vida, né? Que eu estou te contando aqui. Continuamos na igreja, fazendo a obra, né? Eu sou muito dedicada na igreja, eu amo as coisas que eu faço na igreja. Ele também é muito dedicado na obra. Teve uma época que ele esmureceu, sabe? Eu acho que foi numa época ali lá para a quarta ou quinta traição, não sei te dizer ao certo. Ele deu uma desanimada da igreja, fez menção que ia se afastar, mas aí eu orei por ele, sabe? Paguei o preço e ele conseguiu retornar e ficou firme, né? Mas assim, foi um período difícil, né? Porque imagina, na igreja e já com toda essa situação, imagina se ele saísse da igreja, o que não poderia acontecer, né? Então ele conseguiu voltar e continuou firme ali, nós continuamos na igreja, mas a nossa vida é essa, sabe, Ana? Estamos na igreja, mas não dormimos na mesma cama. Ele já me traiu várias vezes, não sei se ainda hoje trai. Pouco tempo atrás eu vi conversas dele com mulheres no celular, mas com certeza deve trair, né? Eu não tenho forças para separar dele. Eu não sei se é amor, se é dependência emocional, porque eu não consigo imaginar, Ana, a minha vida sem ele. Eu não consigo, sabe? Eu que sempre, detalhe, Ana, um detalhe muito importante que eu gostaria que você falasse. Quem sempre trabalhou fui eu. Quem sempre manteve a casa fui eu que sempre corri atrás de tudo, sabe? Eu que sempre fui o braço forte da casa, eu que sempre cuidei dos filhos. Eu me lembro que em reunião de escola ele não ia, ele nunca participou de uma reunião da escola dos nossos filhos. Quando os nossos filhos ficavam doentes, ele não cuidava. Ele nunca foi interessado, sabe, nas coisas das crianças, nunca. Eu que sempre trabalhei, eu que sempre coloquei as coisas dentro de casa, eu que sempre sustentei a casa. Então hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim que não tem nada que me motiva a continuar nesse casamento, mas eu ainda estou aqui. 22 anos depois eu estou aqui, porque eu olho para frente, eu não consigo imaginar a vida sem ele. Porque eu acredito que casamento é sagrado. Então eu não consigo me ver divorciada. Eu não consigo me olhar, me enxergar e me ver divorciada. Então eu vou ficando nessa situação. Eu não acredito que ele vai mudar. Eu não acredito que ele vai parar de me trair. Teve uma vez também que ele me agrediu. Agressão física mesmo, sabe? Ele me bateu. Sim, foi uma briga gigante. E sempre me acusando, né, que eu traí ele. Ele sempre jogou isso na minha cara, né, que eu traí ele. Ele não lembra dele, né, as coisas que ele fez comigo, parece que ele esqueceu. Mas de mim, ele sempre joga isso na minha cara. Praticamente todos os dias ele joga na minha cara que eu traí ele. Mas eu me arrependi, Ana. Isso já tem muitos anos que aconteceu, nunca mais eu fiz isso. Eu errei, eu reconheço que eu errei.
eu reconheço meu erro, foi um momento de fraqueza, nada justifica o que eu fiz, mas eu fiz, está feito. Só que ele não, ele joga isso na minha cara todos os dias. E eu, como eu disse, sabe, assim, eu esfriei. Eu não sei se eu gosto dele, eu não sei se eu não gosto, eu só sei que eu não quero separar. Porque assim, como eu já disse, pra mim casamento é pra vida inteira. Mas eu não procuro ele mais, ele também não me procura. E eu lembro todos os dias de todas as coisas horríveis que ele me fez. Ele não foi um bom pai, ele foi um bom marido no começo, sabe? Antes de fazer 1 ano, porque com menos de 1 ano ele me traiu com a minha irmã. Então assim, de verdade, eu não sei o que fazer, sabe? Hoje, no momento em que eu estou te contando essa história, Ana, hoje o que eu sinto é um sentimento assim de confusão, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu estou errada em continuar com ele, eu não sei se eu estou errada se eu me divorciar dele, eu não vejo a minha vida sem ele, sabe? O que eu sei é que os anos estão passando e a minha vida tá aqui, parece que está no mesmo lugar. 22 anos e eu saí, eu fui para Brasília, nós moramos lá um tempo, eu voltei, mas parece que eu estou no mesmo lugar. Eu não sinto que a minha vida ela tá fluindo, sabe? Como eu já disse, nós continuamos na igreja, ele presbítero, eu obreira, ele diácono, eu obreira, nós fazemos a obra, né? Eu não vou deixar de fazer a obra de Deus, porque eu amo muito o que eu faço na igreja, mas a minha vida é essa, sabe? Eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar, eu não sei se eu perdoo ele, assim, sabe? Eu já pensei muitas vezes em tentar perdoar ele, esquecer tudo que ele me fez e seguir a minha vida com ele, né? Pra ver se nós conseguimos ser felizes, mas já foram tantas traições, tantas mentiras, né? Teve agressão física, ele me traiu, eu traí ele. No meio disso tudo tem a igreja, que nós continuamos fazendo a obra. Meus filhos cresceram no meio de todo esse turbilhão. E a vida ela vai seguindo, sabe? Assim, naquele ritmo assim, empurrando com a barriga. Então essa é a minha história, Ana. Eu espero que você tenha entendido, né? E eu continuo com ele, já vai fazer 23 anos de casado, né? Eu continuo com ele, tenho medo de separar, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei se estou certa em continuar nesse casamento ou se estou errada em pensar em separar, mas ter medo de separar. Mas essa é a história da minha vida, né? As minhas irmãs, como eu já disse, eu perdoei elas, eu perdoei as minhas irmãs. Foi uma traição que doeu muito em mim, sabe? Doeu muito. Eu não consigo esquecer, eu perdoei, mas assim, eu lembro, sabe? Eu me lembro assim com muita tristeza. Porque, como eu disse, né, você ser traído por uma pessoa de fora dói muito, mas você ser traído por uma pessoa de dentro da sua casa, eu não consigo esquecer, sabe? E assim, essa é a história da minha vida, né? Eu não sei o que fazer, continuo com ele, né? Pelo jeito eu vou continuar e é isso, Ana. Essa é a história da minha vida. Bom, gente, essa foi a história, né, da Isabel, lá da Bahia. Isabel é o nome fictício que eu dei pra ela, né? Eu não coloquei o nome dela aqui. É um nome fictício. E assim, eu contei a história de acordo com ela me contou, né, com o relato dela, e os comentários eu deixo pra vocês, né? Vocês acham que a Isabel ela tá vivendo entre o amor ou entre a dependência emocional, né? Eu deixo os comentários para vocês. Gente, ela vai ler os comentários, então eu peço a vocês assim, por favor, sejam cordiais ao comentar, né? Ela disponibilizou a história dela, ela abriu a vida dela aqui, né? Ela precisa de conselho, sim, ela disse isso, que precisa, né, de um conselho, precisa de uma direção. Então assim, que vocês sejam cordiais ao comentar, né? E essa foi a nossa história de hoje, né, da nossa seguidora. Na próxima semana eu também vou trazer uma história aqui que é de tirar o fôlego, né? Não se esquece, deixa aí no comentário o que você achou da história da Isabel. Você perdoaria uma traição? Vou mais além ainda. Se o seu marido te traísse com a sua irmã, você perdoaria?
Se a sua esposa te traísse com o seu irmão, você perdoaria? Deixa aí também nos comentários, tá? Vou deixar essa enquete aberta aqui. E você acha que uma pessoa, ela pode mudar? Você acredita na regeneração de uma pessoa? Ou você acredita que quem trai uma vez vai trair a vida toda? Tá aí todas essas perguntas para vocês, deixar a reflexão de vocês no comentário. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mim interpretando a história. Diz aí o que vocês acharam, né? Foi a primeira história que eu trago aqui no canal, eu interpretando. Gente, não é fácil, tá? Se aparecer para você o botão de hypar, é logo ao lado dos comentários. Você arrasta para o lado assim, se aparecer hypar o vídeo, clica lá em hypar. Por que, Ana Lúcia? Vai ajudar o YouTube a entregar nosso vídeo lá para cima. E aí vários inscritos vão vir para esse canal acompanhar as histórias das nossas seguidoras aqui. E se você tem uma história e você quer que eu narre a sua história aqui, que eu interprete a sua história aqui no YouTube, manda a sua história para mim. O e-mail é esse que está aqui no rodapé e também na descrição do vídeo eu vou deixar o e-mail para vocês. Também na descrição do vídeo eu vou deixar o meu Instagram, vou deixar o meu TikTok, vou deixar minhas redes sociais para você. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, menina. Lá eu posto vídeos de humor. Se você não me segue no TikTok, vai lá me seguir. Eu também posto um conteúdo maravilhoso lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Manda sua história para mim. Se você não quiser mandar pelo e-mail, me envia lá no direct do Instagram. Eu vou ouvir a sua história com o maior prazer e quem sabe uma das próximas histórias aqui do canal possa ser a sua. Sabe a importância de enviar histórias para o canal? Porque a sua história pode inspirar outras pessoas. Talvez o que você está vivendo hoje é o que outra pessoa está vivendo. Então, através dela ouvir a sua história, talvez ela tenha força para se levantar e mudar a vida dela, né? Então, se você quiser contar a sua história aqui, manda essa história para mim, eu vou ter o maior prazer em contar para vocês. Gente, no mais gerais, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar bastante. Vamos fazer esse canal crescer bastante. Que esse canal seja bênção de Deus para alcançar muitas vidas. E eu quero deixar aqui um finalzinho para vocês. Esse é para refletir, né? Sobre dependência emocional. A dependência emocional, se ela não for tratada, ela pode até levar a pessoa a perder a vida, né? A dependência emocional, ela cega pessoas. Então, se você está vivendo em um relacionamento onde você sente que você está sob dependência emocional, procure ajuda, porque tem tratamento, tá? Tem tratamento. Relacionamento bom é relacionamento saudável. Quando é saudável, a gente sabe que é. Não é verdade? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!